aí, sejam bem-vindos ao do Vale Saúde. A entrevistada da semana é a doutora Cristina Vasconcelos. Ela é psicóloga e sabe qual é o assunto? Terapia cognitiva comportamental. Você já ouviu falar nisso? Olha só, você tem medo de barata? Deve ser horrível, né? Você já chegou num local e se sentiu deslocado? Ou você apresentou um trabalho e de repente parece que você está sentindo que as pessoas não se importaram por aquilo que você fez? Você sabia que isso daí é uma coisa que pode agravar, tá? A gente vai tirar essas dúvidas. Cristina, seja super bem-vinda ao do Vale Saúde. Obrigada. Agradeço a tua presença. Fala para mim, o que é terapia cognitiva comportamental? Bom, terapia cognitivo-comportamental é um processo terapêutico onde nós trabalhamos basicamente com pensamento, sentimento e comportamento, né? Então, surgiu dos anos 60, mais ou menos. No Brasil? Não, surgiu nos Estados Unidos com Aaron Beck, né? E ele era um psicanalista, um renomado, professor universitário, e ele foi desenvolvendo técnicas através de estudos de depressão. Ele foi evoluindo com os estudos e ele e outros colaboradores desenvolveram a terapia cognitivo-comportamental. Você falou que ele foi desenvolvido em relação à depressão. Ele só serve para depressão? Não, ele serve para outros. Começou com o estudo da depressão, né? Eles faziam vários estudos e aí demorava muito para ter um resultado que realmente apresentasse um resultado eficaz para o paciente. Demorava muito, era muito demorado o processo. Então, não só esse psiquiatra como os outros ficavam incomodados com aquilo. Então começaram a ver outras formas de trabalhar e fizeram vários estudos e aí resolveram fazer experimentos diferentes, mudar um pouco o que era feito e aí surgiu a terapia que hoje a gente conhece com esse nome, né? A terapia cognitiva, né? O termo cognitivo, ele deixa, né, muitos questionamentos. O que é cognição? Então, cognição ela tem a ver com o pensamento, com o raciocínio, com a atenção, com as formas como você identifica aquilo que você vê, aquilo que você dá significado para as coisas, as associações que você faz, as associações mentais, né? Entre outras coisas. Tá. Qualquer pessoa pode fazer essa terapia? É uma terapia que ela tem amplo uso, né? Ela pode ser individual, ela pode ser grupal, em escolas. Pode ser em grupo? Pode ser em grupos. Nos Estados Unidos já acontece isso há muito tempo. Aqui no Brasil ela ainda vamos dizer, relativamente nova, né? Ela veio para cá, imagino que nos anos 90 ela tenha sido trazida para cá. E eu fiz o curso de especialização com a Ana Maria Martins Serra, né, do Instituto de Terapia Cognitiva em São Paulo. Ela trouxe nos anos, eu não me lembro agora se foi em 93, não me recordo, mas foi nessa época, né? Qual é a diferença da terapia cognitiva comportamental e de uma terapia convencional? Tá, vamos pegar então o que é mais conhecido, a psicanálise, tá? Então, a psicanálise, ela pega todos os estudos de Freud e ela é uma terapia de longo prazo. Ela costuma ser um pouco assim, alongada, né? Você pode precisar esse tempo? Mais de um geralmente, ano? ela fica mais tempo. Então, assim, não tem... É uma coisa mais demorada, né? E costumava, pelo menos há um tempo atrás, costumava ser uma coisa mais cara, porque demandava mais tempo do paciente e do terapeuta. A terapia cognitivo-comportamental ela é uma terapia breve, existem outros tipos de terapia breve também, mas ela é uma terapia que ela apresenta resultados muito mais rápido do que se comparado com outras terapias, né? Então, assim, a gente tem todo um processo onde você começa a ver os resultados e o paciente se motiva com isso. Então, a gente trabalha muito aqui e agora, né? Então, dados do passado são importantes, mas a gente não fica interpretando como em outras terapias.
a gente não fica nesse discurso, vamos dizer assim, mais subjetivo, a gente é mais prático, a gente usa exercícios, a gente tem a diferença da lição de casa, que em algumas outras terapias também é possível ter, né? E uma coisa que eu acho muito enriquecedora na terapia cognitiva é que ela é colaborativa, participativa. O que é isso? Certo. Onde o terapeuta e o paciente trabalham juntos, né? Então, assim, tem a lição de casa que é combinada com o paciente, então ele se propõe a trazer a lição na próxima sessão, onde a gente vai ver como é que ele se sentiu com aquilo, como é que foi aquela semana para ele fazendo aquela lição. E isso vai fazendo com que durante todo aquele período em que o terapeuta está ausente, o paciente ele vai trabalhando aquele problema dele, não só na terapia, né? A criança, ela pode fazer esse tipo de terapia? Pode fazer. Aí existem o especialista infantil, né, da terapia cognitiva infantil, ele tem todo também um arsenal próprio para trabalhar com a criança, né? Então, o adolescente também. Então, ela atende vários transtornos, desde os mais leves aos mais graves. É uma terapia que ela pode começar com o uso associado de medicação, que é uma coisa que a terapia cognitiva ela não descarta o uso de medicação. Então, ela tem que ter uma indicação de um outro profissional, no caso, um profissional médico? Não necessariamente, mas vamos supor, existem casos de TOC em que o paciente, né, TOC é o transtorno obsessivo compulsivo, em que o paciente ele tem um prejuízo muito grande na sua vida, na sua qualidade de vida, né? Em determinados momentos, aí é o médico, o psiquiatra que vai avaliar, ele precisa de uma medicação, se ele faz um tratamento psiquiátrico, o próprio psiquiatra vai encaminhar para que ele faça uma terapia, né? E a terapia cognitivo-comportamental ela é muito eficaz nisso, porque ela vai ensinar para o paciente, não só para o que tem TOC, como seus outros pacientes, ela vai desenvolver junto com o paciente as habilidades que o paciente tem e que ele não reconhece que ele tem, né? O TOC seria, você pode traduzir para a gente? Transtorno obsessivo compulsivo. Certo. Uhum. E isso pode ser qualquer tipo de transtorno obsessivo. Por exemplo, a lavagem das mãos, fechar a porta várias vezes, acender e apagar a luz. Isso. São sintomas, são sinais, né, que o obsessivo desenvolve, o obsessivo compulsivo. Isso traz um prejuízo muito grande, porque ele sabe que aquilo que ele está fazendo é muito difícil, é uma questão de controle. Ele só se sente bem se ele estiver fazendo aqueles rituais, né? Então, é uma crença muito forte que ele tem de que ele precisa fazer aqueles rituais para que ele se sinta seguro, para que ele se sinta bem. Então, a terapia vai começar a entrar devagarinho, mexendo em coisas pequenas, para que ele possa perceber, junto com a medicação, em algumas vezes, né? Porque a medicação às vezes ajuda ao paciente entender, a raciocinar melhor. Então, e aí, junto com o psiquiatra, mais para frente, quando o paciente já estiver com o seu estado melhor, mais equilibrado, né, vai tirando a medicação. Só que assim, aí a medicação é retirada a critério médico. Critério médico. Cristina, me diz uma coisa. Nos dias de hoje, nós temos muita pressão, né? Então, é muito comum o ser humano, ele hoje parece que ele vive ansioso o tempo inteiro, né? Essa ansiedade gera vários outros distúrbios, então é muito comum, às vezes, a pessoa falar assim, eu tô com síndrome do pânico, né? Tô com síndrome do pânico, tô depressivo. Como que isso funciona? Fala um pouco pra gente. Na verdade, existe uma banalização, né, assim, uma popularização dos termos usados no consultório psiquiátrico psicológico, né? Então, assim, as pessoas às vezes chegam no consultório falando assim, eu tenho pânico.
Aí você conversa com a pessoa, não é pânico que ela tem. Então, para ser o critério, existem critérios diagnósticos, sinais e sintomas que a pessoa apresenta e que aí ela se enquadra num pânico mesmo, né? E o pânico realmente ele traz prejuízos na qualidade de vida da pessoa. Então, é uma coisa, não é assim, só o medo da barata, mas é assim, a pessoa está constantemente focada na barata e ela perde grandes coisas da vida dela porque ela acha que pode aparecer uma barata, que a barata está perseguindo. Então, ela tem um prejuízo real na sua vida. Então, acaba sendo um desconforto muito grande para ela, né? E é muito interessante porque, assim, é um pensamento, né? Que ele gera todo um sentimento que pode até nos prejudicar, né? Então, por exemplo, um inseto, uma barata, né? Para uma pessoa comum, ela é capaz de chegar lá, matar a barata mesmo, ai, que nojo, e matar. Mas outra realmente, ela trava, né? Trava, né? Ela tem verdadeiro pânico mesmo, como você falou. Só que aí é assim, o pensamento, a emoção e o comportamento, eles são interrelacionados, né? Eles estão correlacionados um com o outro. Então, como que a gente vai começar o trabalho? A gente sempre começa pelos pensamentos automáticos, que na terapia cognitiva também se usa o termo de pensamentos negativos. Só que não tem nada a ver com o pensamento negativo, que há um tempo atrás era usado, que é um mal... Não, é um pensamento automático, negativo, porque ele é disfuncional, né? Você pode explicar melhor o que é disfuncional? Vamos lá. Então, assim, por exemplo, eu tenho um pensamento comigo que se meu filho tiver febre, ele pode a qualquer momento parar de respirar e vai acontecer uma coisa muito séria, ele pode até parar de respirar. Então, esse pensamento, que evidência que eu tenho que esse pensamento é real, né? Esse pensamento pode ser exagerado, eu posso estar catastrofizando, então eu posso estar imaginando coisas que não fazem parte da realidade. Por que a gente começa a perceber que está exagerando? Porque assim, a gente tem as preocupações, mas alguns momentos parece que essas preocupações elas se exacerbam, né? Elas aumentam. Quando é que a gente começa a perceber isso? Às vezes, Sônia, a pessoa acaba não percebendo. Quem percebe é a família, né? Então, assim, por exemplo, uma mãe, como eu estava falando, uma mãe que numa febre do filho, ela vê algo que pode ser, por exemplo, um câncer, pode ser uma doença muito séria, e ela já se agita, essa criança, esse filho, também vai ficar ansioso por conta do que ele está vendo. A mãe está ali ansiosa, agitada. O marido ou o pai da criança ou qualquer pessoa que veja um comportamento desse vai falar assim, calma, vamos levar no médico, vamos lá. Aí o médico vai tranquilizar, não, olha só, dá um remédio, isso daqui é uma garganta inflamada, é muito comum nessa época da vida, parará, parará. Numa outra situação, passa 3, 4 meses, uma nova febre, a pessoa tem o mesmo comportamento. Então, assim, são coisas que para outras pessoas são corriqueiras, fazem parte do quadro normal do desenvolvimento de uma criança. Para aquela pessoa, isso é uma coisa impossível dela entender como normal. Então, geralmente, as pessoas sofrem muito com isso. Quem tem esse transtorno sofre muito, porque ela tenta exercer um controle sobre uma situação que ninguém tem controle. Então, é muito desgastante para ela. E, às vezes, ela não reconhece que ela tem esse pensamento, ela só fala assim, ninguém entende o que eu sinto. Né? E é uma verdade, é difícil entender que aquela pessoa está sofrendo muito com esse transtorno. E algumas vezes ela quer ajuda ou ela... Às vezes ela busca ajuda com o psiquiatra, com o psicólogo, porque é muito desgastante isso, e ela acaba tendo alguns prejuízos nos relacionamentos por conta que ela é muito exagerada, vamos dizer, ela extrapola nas coisas, o que poderia ser uma coisa mais tranquila, para ela é uma coisa. Mas não é uma coisa que a pessoa faz isso porque ela quer, é porque ela funciona desse jeito. O funcionamento dela é dessa forma. Aí ela busca uma forma, uma ajuda, como você citou, e ela tem essa nas terapias diversas. E a terapia cognitiva, ela é muito boa, ela é muito eficaz para quem tem esses transtornos, né? Principalmente obsessivo-compulsivo.
Você falou que ela é breve, né? Essa terapia é breve. Mais ou menos quanto tempo? Olha, há uma média de 16 sessões, mas ela pode ir desde 12 a 24 sessões, porque cada caso é um caso. A gente fala que ela é breve porque ela não fica muito tempo com o paciente, né? Então, na minha prática, eu sempre falo assim, às vezes, para mim essa terapia é perfeita, porque é o que eu achei que funciona dentro de tudo que eu já tinha visto em terapias. Então, ela usa recursos de outras terapias. Então, você pode usar a psicopedagogia, você pode usar a psicoeducação, você utiliza filmes, você utiliza textos, você utiliza gibis, histórias, mitos, lendas. Você tem um arsenal de coisas imensas que estão ao seu dispor no uso da terapia. E, por exemplo, quando um paciente chega, eu proponho, explico o que é a terapia, como é que funciona. Então, olha, a gente pode fazer, para você experimentar, 4 sessões. Se nessas 4 sessões você achar que isso convém para você, que isso é interessante, a gente aí recombina e vai até umas 16 e lá para frente a gente... Só que no decorrer da terapia, você já vai vendo com o paciente a melhora, né? Os Cristina, resultados. eu queria que você me falasse um pouco na prática, mas você vai responder depois do nosso intervalo. Não sai daí, tá? Tá super interessante.